Bom, eu quero dizer assim que benzer, né, nós estamos falando de benzimento, benzer significa tornar bento ou santo. Benzer uma pessoa é o ato de rezar por ela, pedindo que dela se afastem todos os males ou o mal que esteja afligindo a pessoa. Alguns benzedeiros fazem o sinal da cruz sobre a pessoa, sobre o animal ou sobre o objeto, né, que as pessoas trazem roupas e tudo mais, recitando orações com o objeto de consagrá-la ao divino e pedir ao céu que a abençoe, né? É óbvio que cada um dá o seu nome, enfim, né? Então é uma prática muito antiga e no Brasil ganhou força no período da colonização, junto aos imigrantes que aqui chegaram, e os próprios índios praticavam seus rituais de cura. E a maioria das benzedeiras são idosas e católicas, né? E esse benzimento é uma técnica simples, independente de crença ou de religião, de dia, de lua, de horário, não tem nada disso de achar isso ou aquilo. Então a pessoa tem problema, vai para o benzedor e ele vai benzer. Evidente que é o que nós falamos, né? Tem até uma questão aqui colocada numa pergunta, que hoje em dia parece que sumiram as benzedeiras, né? Antigamente parece que a gente tinha tanta gente, pelo menos na minha época de criança, existiam muitas benzedeiras, né? Então qualquer coisa que a criança tinha, e aí até eu vou colocar para o seu Bira, que são nomes muito engraçados, que a gente acha, né? Por exemplo, espinhela caída, bucho virado, né? A criança está com quebrante. Então, assim, são os nomes que eram dados antigamente e que denotavam que a criança tinha algum problema. Então levava para o benzedeiro, porque não adiantava levar para o médico não ia cuidar do bucho virado. Então, vamos lá. Eu acho que esse o seu Bira pode falar um pouquinho para a gente a respeito desses. Posso fazer umas Lógico, perguntas para ele lógico. aqui? Tem muita coisa, você Então, viu, mas né? peraí, mas deixa ele responder por partes para não perder. Ah, só antes de ele responder, eu quero mostrar para vocês que hoje eu trouxe São Francisco de Assis aqui, né? Porque todo programa eu trago um santo aqui, né? E São Francisco de Assis também foi, querendo ou não, né, uma pessoa que andava pelas ruas, tratando as pessoas na rua, querendo ou não, era um benzedor também, né? De uma maneira muito grandiosa, maravilhosa, enfim. Então, vamos lá, seu Bira. Vamos Vamos falar da lá. espinha ela caída do bucho virado. Bucho virado. É interessante, né? Falar bucho virado. Não sei como é que surgiu isso, né? Bucho virado. Porque o bucho não vira, né? O bucho não vira. O que que é? Qual é a decorrência do problema que causa a diarreia, né? O que causa o vômito na criança quando está com problema, que eles denominam bucho virado. É meramente o deslocamento no cóccix da criança. Como a criança está em formação, né, os tecidos ainda não estão solidificados, ainda está muito mole. Então, sai com facilidade. Eu costumo até dizer assim: por que que acontece isso? Não é claro que não é generalizado. Muitos dos casos, sim. Você pergunta quem está levantando esta criança, jogando para o alto? Ah, o tio dela para brincar. Ah, o pai dela. Eu até digo assim que os pais, muitos pais, eles usam a criança como se fosse uma taça, conquista de um campeonato, levanta a criança e joga para cima. Faz peixinho, roda a criança, É. assim, né? E o que que acontece com essa atitude? Um deslocamento. E esse deslocamento, ele vai causar uma série de distúrbios na criança, como o vômito, como a diarreia, medo, acorda à noite assustada. Tudo é causado por isso. Às vezes até um gatilho, né, de recordar uma memória É. ruim, sei lá. E o nome dado é bucho virado, mas não é não. Tanto que a primeira coisa que a gente faz é colocar a criança deitada e colocar Nivelar, os né? dois pés junto e você vai verificar o quê? Que um pé está mais longo que o outro.
ou está mais curto que o outro. Então, isso é o sintoma claro do deslocamento e a causa do problema. E como que a gente faz? Com uns leve toque na planta do pé. Para quê? Para colocar no lugar. Tirar aquele desvio provocado por aquelas brincadeiras. Feito isso, claro, uma energia positiva para a criança perder aquele medo que foi causado pelo processo que ele sofreu. Então a criança volta a ficar normal, dorme bem a noite inteira, tudo bem. Dali meia hora ela já está brincando, já está dormindo, já está acontecendo. Eu tive um caso, não, vários, de a criança estar internada por esse motivo. Com aplicação de soro, né? Porque a diarreia, o vômito, né? Deixa a criança sem forças, Desidratada, né? né? Desidratada. Então precisa. A medicina coloca lá, entuba a criança lá para poder reidratar, né? Reidratar a criança. Mas fica uma semana lá. Mas não conseguiu curar. Sair do hospital e ir direto comigo para que eu fizesse o benzimento. Dali meia hora a criança já está perfeita, normal. Então, é simples. Inclusive, dentro de um processo deixado pelo mestre Tupi, né? É que nós temos que desmistificar, né? Desmistificar. Essa é uma forma de desmistificar. Porque você vê que não se trata de bucho virado, não se trata, não. Mas apenas algo provocado pelo próprio pai, pelos próprios tios ou familiares, que vai usar a criança com movimentos um pouco brutos e causa o deslocamento. Simples assim. Interessante, né? E isso não significa, evidente, que não precisa levar ao médico, né? A gente sempre fala que tudo é integrativo, né? Eu acho que a criança está passando mal, tem que levar para o médico para verificar o que tem, mas ao mesmo tempo que leva para o médico, também tem que levar para o centro ou para o benzedor. Embora hoje nós estamos falando, o benzimento parece que sumiu, né? Parece que não tem muita gente mais com esse dom ou com essa finalidade hoje. Então, leve para o centro para tomar passe. Eu acho que precisa de trabalhar, né, para ajudar essa criança, mas não vamos dispensar o médico, evidente, né, porque às vezes tem Não, mesmo alguma coisa mais não, junto porque com uma esse criança trabalho é maravilhoso, né? desidratada, né, Sim, perdendo muito, isso é muito precisa. sério. É. Então ela precisa, a medicina está aí para isso, né? Não podemos nunca descartar. Eu citei só isso porque ocorreu não uma vez, ocorreu algumas vezes E se ao longo da ficasse minha só com o experiência. médico, não ia Não, é encontrar talvez necessário mesmo, é. é necessário. Se faz necessário. E depois nós complementamos o que tem que ser feito. Como diz, o que é da matéria, o que é do espírito é do espírito. E nesse caso também serve até de alerta para a família para as questões espirituais, porque até então muitas famílias vão achar que é só levar no médico. Daí ela Sim. vai no médico, passa no outro, às vezes tem condições de ter um bom convênio, alguma coisa assim, e leva no outro, e vai ver que nada resolve. A criança continua tendo problemas, ela tem uma melhora significativa, mas os pais sentem. E daí muitas vezes, né, eu tenho um caso que aconteceu lá perto da minha casa assim, da pessoa levou, depois ela falou assim, olha, eu cheguei num ponto que eu sou católico, isso, mas eu aprendi que eu precisava olhar um pouco mais para o outro lado da vida. E isso deu um start nessa família, porque ela já tinha levado em vários médicos, e ele comentou isso comigo, a gente estava no depósito, foi fazer compra,
ali, né, final de semana, tinha que comprar alguma coisa para arrumar minha casa, e ele começou a comentar, que ele perguntou sobre minha mãe, que minha mãe sofreu um AVC em março, a gente estava conversando, eu falando, aquela coisa, aquela conversa cotidiana, e ele comentou isso aí. Olha, data tal, eu precisei, eu sei que você é espírita e tal, e eu, rapaz, eu tive que ir num benzedeiro lá, não sei, ele falou bem longe daqui de São José, e falou que resolveu, ele falou que eu saí, ó, a criança saiu de lá, não tinha mais Maravilha, né? nada, tipo, ela sair, voltou para casa e falou assim, olha, eu gastei 3, 4 meses com o médico, com isso, com aquilo, uma fortuna, fiz isso, fui aquilo, fiz exame e nada. Eu fui lá, me indicaram, alguma coisa falou na orelha da pessoa, falou, vai lá, vai lá. Ele foi, que é parece que a espiritualidade guia, né? Chamou alguma Uhum. pessoa perto da família e essa pessoa falou para ele que tinha um lugar tal, que tinha uma benzedeira, que vem ao caso que você está falando, É. né, Carmen, que não tem mais benzedeira às vezes por perto. E ele teve que ir bem longe, mas foi uma vez, ele falou, foi uma vez, voltou, não tinha mais nada. Isso tudo serve de alerta para que os pais não use mais dessas brincadeiras de jogar a criança para cima ou voltar. E não permitir que familiares, né, façam isso também. Por quê? Porque isso vai causar um dano físico no filho. Criança, ela está em formação. Ela tem que ser olhada, vista com delicadeza, com cuidado. Não pode tratar ela como um objeto. Então, precisa ter essa atenção.